Olá, iremos falar um pouco sobre leptospirose, um trabalho de extensão que faz parte da aprovação parcial da disciplina de Microbiologia Aplicada do curso de Farmácia da UFVJM, Campus Diamantina, apresentado por Luma Duarte e Yasmin Santos, com orientação do professor Fábio Pio Dormas. Neste trabalho, abordaremos como tópicos introdução, sinais e sintomas, diagnóstico, tratamento e prevenção. A leptospirose é uma zoonose, também conhecida como doença de Weill ou febre outonal. É uma doença endêmica no Brasil, ocorrendo em todas as regiões do país e em todos os meses do ano. É uma doença infecciosa febril aguda, que é transmitida a partir da exposição direta ou indireta à urina de animais, principalmente ratos, infectados pela bactéria Leptospira, e é mais comum em locais com baixa infraestrutura e saneamento básico, assim como a alta infestação de roedores infectados. Possui alto risco de letalidade, que pode chegar a 40% nos casos mais graves. Casos de inundações propiciam a disseminação e a persistência da bactéria no ambiente, facilitando a ocorrência de surtos, e nessa situação ela torna-se epidêmica, por exemplo, em capitais. Ela é mais frequente em zona urbana, tendo importância social e econômica significativa. Trabalhadores que fazem limpeza de esgotos, garis, agricultores, veterinários, tratadores de animais, pescadores, entre outros, são mais dispostos à infecção. E é mais comum no sexo masculino e na faixa etária entre 30 e 49 anos. O agente etiológico é uma bactéria helicoidal espiroqueta aeróbica obrigatória, altamente móvel, com elevada capacidade de sobrevivência no meio ambiente. Pertence ao gênero Leptospira, sendo a espécie mais importante a Leptospira interrogans. Existem mais de 200 sorotipos dessa espécie, estando a virulência da doença correlacionada ao sorotipo. Os principais reservatórios são os roedores da espécie ratos norvégicos, que são as ratazanas ou os ratos de esgoto, ratos, rato de telhado ou rato preto e mus músculos, camundongo ou catita. Outros reservatórios menos comuns são os caninos, suínos, bovinos, equinos, ovinos e caprinos. Os animais infectados pertencem assintomáticos. Mantêm a leptospira nos rins, eliminando-a viva na urina, contaminando água, solo e alimentos. A infecção humana resulta da exposição direta ou indireta à urina de animais infectados. A penetração do organismo ocorre através da pele, com presença de lesões, pele íntegra imersa por longos períodos em água contaminada, ou através de mucosas. Outras modalidades de transmissão possíveis, porém com rara frequência, são contato com sangue, tecidos e órgãos de animais infectados, transmissão acidental em laboratórios, ingestão de água ou alimentos contaminados. A incubação varia de 1 a 30 dias. As manifestações clínicas, elas variam desde formas assintomáticas e subclínicas até quadros mais graves e podem estar associados a manifestações ruminantes. Vale ressaltar que o período de incubação varia de 2 a 20 dias, mas normalmente acontece de 7 a 13 dias. E são divididas em duas fases, a fase precoce e a fase tardia. Na fase precoce pode ocorrer febre, dor de cabeça, perda de apetite, dor muscular, náuseas e vômitos, que são os sintomas mais comuns. Mas podem ocorrer também diarreia, dor nas articulações, vermelhidão ou hemorragia conjuntival, dor ocular, tosse e, mais raramente ainda, podem ocorrer outras manifestações como exantema, aumento do fígado ou do baço e aumento de linfonodos, entre outros. Essa fase, ela dura de 4 a 9 dias, com calafrios e febres recorrentes, que muitas vezes aumentam para mais de 39 graus Celsius. A segunda fase, ou a fase imunitária, ocorre mais ou menos ali entre o sexto dia da doença, a partir do sexto dia da doença, e correlaciona-se com o aparecimento de anticorpos no soro, por isso que é chamada de fase imune. Em aproximadamente 15% dos pacientes com leptospirose, ocorre a evolução para manifestações clínicas graves, que normalmente iniciam-se após a primeira semana de doença. Nas formas graves, a manifestação clássica da leptospirose é a síndrome de Weill, caracterizada pela tríade de icterícia, que causa aquela tonalidade alaranjada muito intensa, por causa da icterícia rubínica. Outros sintomas como a insuficiência renal,
e hemorragia, né, que mais comumente pulmonar, e podem haver, né, outros sintomas relacionados, como, né, outros comprometimentos pulmonares, como lesão pulmonar aguda e sangramento maciço, além de outras manifestações hemorrágicas na pele, mucosas, órgãos do sistema nervoso central, e também a síndrome de angústia respiratória aguda, ou também chamado de SARA, que é o causa o acúmulo, né, de líquido nos pulmões e reduz o oxigênio no sangue a níveis excessivamente baixos. Essa fase, normalmente, ela dura de 4 a 30 dias, e se adquirida durante a gestação, a leptospirose pode provocar aborto até mesmo durante o período de convalescença. O diagnóstico precoce da leptospirose é fundamental para início oportuno do tratamento dos pacientes, bem como para guiar a implementação de ações de prevenção e controle, né, capazes de mitigar surtos e epidemias. O método diagnóstico de escolha para confirmação laboratorial do caso suspeito vai depender da fase evolutiva da doença. Então, aqueles métodos de detecção do agente etiológico, como o método de isolamento e PCR, são importantes na primeira semana de início dos sintomas. Já aqueles métodos de detecção de anticorpos específicos, como ELISA, IgM e microaglutinação, são mais importantes a partir do sétimo, né, dia da doença, porque, igual eu tinha falado, né, lá atrás, mas nesse sexto, sétimo dia, que começa a produção, né, de anticorpos no sangue, que começa a visualização. Então, é por isso que é melhor, eles são mais efetivos nessa fase da doença. Na fase precoce da doença, as leptospiras, elas podem ser visualizadas no sangue por meio de exame direto em cultura, inoculação em animais de laboratório e por meio da detecção do DNA do micro-organismo pelo PCR. A cultura, ela finaliza-se positiva ou negativa após algumas semanas. Isso vai garantir apenas um diagnóstico retrospectivo. Na fase tardia, as leptospiras elas podem ser encontradas na urina, cultivadas ou inoculadas. No entanto, pelas dificuldades inerentes à realização dos exames em cultura, os métodos sorológicos eles são mais prioritariamente de escolha, né, para o diagnóstico das leptospiras. E os mais utilizados são os ensaios imunoenzimáticos, né, como a ELISA-IgM, e a microaglutinação. Falando agora um pouco, né, sobre os métodos mais utilizados, a microaglutinação, ela continua sendo o método de referência, né, o padrão ouro recomendado pela Organização Mundial da Saúde para a confirmação, né, do diagnóstico sorológico da leptospirose, por sua sensibilidade e alta especificidade diagnóstica, sendo esta sua principal vantagem, né? E ela também possui limitações, e as limitações desse método estão relacionadas às necessidades de manutenção de uma bateria de antígenos vivos em cultura, e eles são restritos aos laboratórios de referência regional e nacional. E por isso tem necessidade de um pessoal técnico altamente treinado para a interpretação dos resultados. O ELISA-IgM é um teste, né, sorológico simples. Então, né, ele já pode ser executado pelos laboratórios que realizam teste de ELISA para outras infecções, ou seja, ele é mais versátil, né, e ele é altamente sensível e específico. Porém, né, ele tem desvantagens que, por exemplo, ele pode gerar reações cruzadas devido à presença de outras doenças que podem ser observadas, bem como também o número de amostras com detecção de anticorpos pode variar em função de dois fatores, que é a prevalência da doença e critérios clínicos empregados para avaliar a população testada. Em casos que são necessários, devem ser solicitados exames complementares, né, que são esses exames mais inespecíficos, como, por exemplo, o hemograma, a gasometria arterial, exames bioquímicos como ureia, creatina, bilirrubina total, eletrocardiograma, radiografia do tórax, e esses são os principais, mas podem ter outros também, exames complementares. Falando um pouco agora sobre o diagnóstico diferencial, o que seria, né, esse diagnóstico diferencial? Na realidade, voltando, né, lá atrás no que a gente já havia comentado, os sinais e sintomas de cada fase da doença, eles não são específicos à leptospirose, ou seja, eles são sintomas mais gerais e isso pode acabar confundindo a leptospirose com outras doenças. Então é importante, né, como a gente já havia comentado, que esse diagnóstico seja feito o mais rápido possível para que o tratamento seja melhor direcionado. Então, cada fase, nós temos algumas doenças, né, que estão relacionadas com os mesmos sinais e sintomas da leptospirose e são, por exemplo, na fase precoce, né, a gente colocou alguns exemplos aí, a dengue, a influenza, a malária, toxoplasmose, febre tifoide, entre outras, e na fase tardia,
A gente colocou algumas aí, né, como hepatites virais, febre amarela, malária grave, dengue, pneumonia, sepsis, entre outros, que na fase tardia ainda tem mais doenças que podem ser confundidas também. O tratamento indicado para qualquer período da doença é a antibiótico-terapia, porém, a sua eficácia parece ser maior na primeira semana do início dos sintomas. Na fase precoce, o tratamento indicado para os adultos seria o uso de amoxicilina de 500 mg via oral de 8 em 8 horas por 5 a 7 dias, ou doxiciclina de 100 mg via oral de 12 em 12 horas por 5 a 7 dias. Em crianças, o tratamento indicado seria amoxicilina de 50 mg, por quilograma por dia, via oral, divididos em 8 horas por 5 a 7 dias. E é importante que a doxiciclina não deve ser utilizada em crianças menores de 9 anos. Também não deve ser utilizada em mulheres grávidas e nem em pacientes portadores de nefropatias ou hepatopatias. A azitromicina ou claritromicina são alternativas para aqueles pacientes que têm contraindicações para o uso de amoxicilina ou também, né, de doxiciclina. Na fase tardia, o tratamento indicado para os adultos seria a penicilina G cristalina de 1,5 milhões de unidades internacionais intravenoso de 6 em 6 horas. Também a ampicilina de 1 grama intravenoso de 6 em 6 horas ou a ceftriaxona de 1 a 2 gramas intravenoso de 24 em 24 horas ou também a cefotaxima de 1 grama intravenoso de 6 em 6 horas. E uma alternativa também para contraindicações, né, seria a azitromicina 500 miligramas intravenoso de 24 em 24 horas. Já em crianças, o tratamento na fase tardia mais indicado seria a penicilina cristalina de 50 a 100 mil unidades internacionais por quilograma por dia intravenoso em 4 ou 6 doses, ou a ampicilina de 50 a 100 miligramas por quilograma por dia intravenoso dividido em 4 doses, ou a ceftriaxona de 80 a 100 miligramas por quilograma por dia em uma ou duas doses, ou também a cefotaxima de 50 a 100 miligramas por quilograma por dia em 2 a 4 doses. E uma alternativa, nesse caso, seria a azitromicina de 10 miligramas por quilograma por dia intravenoso. E também a duração do tratamento com antibióticos intravenosos deve ser pelo menos 7 dias. As medidas de prevenção da leptospirose estão ligadas diretamente com o controle dos reservatórios, que são os roedores, né, que são os reservatórios principais das leptospiras. Também a melhoria das condições higiênico-sanitárias, como saneamento básico, melhores condições aos trabalhadores expostos, né, que são aquelas pessoas que trabalham na limpeza de lama, entulhos e desentupimento de esgotos, né, elas devem ter melhores condições no sentido, por exemplo, de ter equipamentos, né, como luvas e botas de borracha, e também medidas corretivas sobre o meio ambiente. Outras medidas de prevenção também, como a gente havia, né, comentado, né, essa questão de a pessoa ficar com, mesmo com a pele íntegra, né, imersa por muito tempo em água contaminada, né, ou potencialmente contaminada, ela pode adquirir infecção. Então, deve-se evitar o contato, né, com água ou lama, principalmente de enchentes, né, porque as enchentes são um dos maiores problemas, né, de epidemias no Brasil, e impedir, né, que as crianças nadem ou brinquem nessas águas, e também aquele pessoal, né, que a gente havia comentado, que trabalha na limpeza, né, principalmente da lama, entulhos, nesses casos de enchente, também devem usar botas e luvas de borracha. Também, né, em casos que o pessoal não tem acesso, né, a esses equipamentos, pode ser feito uso também daqueles sacos plásticos duplos, amarrados nas mãos e nos pés, para evitar mesmo esse contato direto. Também é importante nessa questão da limpeza de caixas d'água e também o cuidado, né, com água e alimentos para o consumo, como, por exemplo, garantir a utilização, né, de água potável, filtrada ou fervida, ou então clorada, para o consumo humano. Porque também é comum que tenham, né, quebras na canalização durante as enchentes, né, como a gente havia citado, que é um grande problema, porque principalmente nessas grandes cidades, né, o aparecimento, né, dos ratos é muito grande. Então, os focos, né, dos reservatórios são muito grandes. Então, a lama das enchentes, né, como a gente havia falado, por ter esse alto poder infectante, ela pode aderir, por exemplo, aos móveis, né, o que a gente tem visto muito nessas últimas catástrofes que vem acontecendo.
não só os móveis, né, paredes e chão também. E recomenda-se retirar essa lama sempre, né, com a proteção de luvas e botas de borracha, sempre lembrar, e lavar o local, desinfetando logo a seguir, né, com uma solução de hipoclorito de sódio a 2,5% na proporção de 20 litros de água para adicionar 2 xícaras de chá de 400 ml de hipoclorito de sódio a 2,5% e aplicar essa solução nos locais contaminados com lama, deixando agir por 15 minutos. Para o controle dos roedores, né, recomenda-se acondicionamento e destino adequado do lixo, armazenando apropriadamente os alimentos, a desinfecção e vedação de caixas d'água, né, como a gente já havia comentado, a vedação de frestas e aberturas em portas e paredes, entre outros. E o uso de raticidas, né, quando forem utilizadas, devem sempre ser feitos por técnicos devidamente capacitados. O grupo que realizou esse trabalho foi composto pelos estudantes de graduação da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, Luma Duarte e Yasmin Santos. Esperamos que tenham gostado e obrigada por assistirem.